medida, né? Mas com capacidade de vencer esse debate. Me parece que é um tendão daqueles. Nós precisamos, nós, esquerda, nós, aqueles que trazem para si o broche do progressismo, eu sou progressista, eu sou de esquerda, nós precisamos entrar nesse debate de segurança pública com seriedade. E sem ficarmos assim, olha, a segurança pública vai resolver no dia em que nós tivermos políticas sociais mais justas. Bom, isso é uma obviedade. Mas só que isso vai demorar tempo. Olha, nós temos que ter, a gente tem que... A esquerda precisa se sentar, precisa discutir, enfrentar essa questão e apresentar uma proposta contundente de segurança. Porque quem tem essa pauta agora é a direita, e ela está entregando. Ela está entregando suas pautas de segurança. Bem ou mal, são as únicas que estão no mercado. O Tarcísio tem amplo conforto por uma reeleição num governo absolutamente zero. Não tem política de educação, não tem política de saúde, só tem a política de segurança, e a política de segurança dele é a necropolítica. Pô, seria fácil pegar um cara desse, mas o que a gente tem para colocar no lugar? Qual é o contraponto que a gente tem para fazer ao eleitor? Eu falo assim, não, é por aqui que a gente tem que ir. Nós não temos, velho. Nós não temos. Porque a gente fica com esse nariz torcido de dizer, olha, não, imagine, olha, por favor, não vamos... Essa questão, essa pauta de segurança, isso aí é... Outro dia eu vi essa expressão, eu quase tive um infarte. Isso advém do pânico moral espalhado pela direita. Que pânico moral? Vai para a periferia, velho. Vai lá. Olha, eu conversei com uma senhora outro dia e ela me deu um relato que eu fiquei assim, sabe, passado. O filho dela estuda à noite. O filho dela tem 16 anos de idade. É negro. Nem alto nem baixo. Magrinho, perna comprida. É o estereótipo clássico daquele que toma tiro da polícia. É o corpo à disposição da bala, né? O filho dela começou a demorar para chegar em casa. Ela começou a ficar aflita. Como que não? Ela começou a ficar aflita. Ela sai na rua, ela faz o percurso da casa dela até a escola. Ela sai perguntando às pessoas se tinha tido tiroteios, tinha tido alguma coisa assim. Ela entra em desespero. O filho dela havia parado com uns amigos que tinham conversado lá, queimar um beck num... Ela deu um pau no moleque. De nervosa. De nervosa, de aterrorizada que ela estava, porque ela teve medo do filho dela ter sido morto. É isso que a gente não consegue entender, Thiago. O teu medo é o medo de roubarem a merda do teu celular. Exatamente. O medo dela é o medo do filho ser morto. Dá pra gente entender a diferença que é isso? Você traz esse detalhe, Taderi, e eu conto um sempre, né? Contava nas minhas salas de aula. Eu tive um colega, professor de história, um homem negro, né, um negro retinto, professor. Ele era, inclusive, oficial da aeronáutica, isso. Mas professor de história, um cara, né, enfim, ligado a toda a história de narratividade africana e tal. E ele foi para Santa Catarina, foi morar em Floripa. O Vander Duarte, vou mandar um beijo para ele. Seguidamente deve nos acompanhar. E o Vander, ele vai para Florianópolis lecionar em colégio privado, depois de largar a carreira militar e tal. Lá pelas tantas, ele gostava muito deve gostar até hoje, né? E Floripa é convidativo para isso, de fazer essas rústicas e essa coisa arada toda, Tardelli. E ele chega lá e encontra no colégio uma comunidade que é toda ela dessa parada, assim, de fazer essas caminhadas, essas corridas e tal. E aí, os alunos e alunas dele convidaram ele para ir junto nessas noturnas. Eles fazem aí umas competições, né, de rústica, coisa nada noturna. E ele disse, não, gente, de noite eu não posso ir.
Deles, não, professor, como não? Como que o senhor não vai? Ele era o único negro professor e não tinha quase negros alunos na escola. Escola privada, Santa Catarina, aquela coisa. E eles assim, como é que eu vou? Né? Vocês não entendem? Eu sou negro. Como é que eu vou correr de noite com um abrigo, com um moletom, porque vai ter um sereno, vou botar um moletom e vou para uma faixa ali correr. Se eu me desgarrar do grupo, se eu ficar sozinho, se eu for para casa, eu posso ser, de alguma maneira, até assassinado. E aí diz que isso é que... E não é pelo bandido, é pela polícia, né? E isso deu o estalo nos alunos dele. E aí ele teve a oportunidade de implementar o debate sobre o racismo policial a partir disso, porque até então as pessoas não tinham notado que o professor deles não poderia estar com eles, né? O colega de trabalho não poderia estar com eles numa situação que toda a comunidade urbana se permite. Que é O correr de que a gente, em direito, chamaria de exercício regular de direito. Correr a rua. Na Constituição Federal, artigo 5º, no seu inciso 1º, diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Teoricamente, ele poderia correr com todo mundo. Qual é o problema disso? Nenhum. Mas o estereótipo racista faz dele um alvo. Faz dele um alvo. E esse alvo é o que a gente precisa pensar. Olha, o medo dele é ser morto pela polícia, é ser preso, é ser humilhado. Ele não está com medo de perder o celular. O medo dele é outro. Então, essas diferenças que a esquerda precisa encarar. muito bem apanhado. Olha, não estão cuidando do celular da madame, estão cuidando da mulher que está deixando o filho trancado em casa, com medo de ir para a escola e de ser morto. É essa a questão que ele tem que responder. Nós vamos responder para essa mulher. Sabe qual é a resposta que ela obtém hoje? Ela chega à noite em casa, ela anda. Porque as mulheres aqui perto tem um ponto de ônibus, e eu de vez em quando converso. Eu chamo das mulheres do busão. Eu acordo muito cedo, né? E tem lá uma banquinha de café com leite. Todas elas vêm de alguma outra parada de ônibus. Elas acordaram por volta de 4 horas da manhã, né? Elas tiveram que deixar a casa mais ou menos arrumada, é muita resenha na cabeça delas. Elas têm que cuidar da família delas, da família da patroa. Né? Elas andam 4 horas de um ônibus precarizado, chegam em casa exaustas, porque o trabalho é físico, né? E ela chega assim: doutor, aí eu vou para a igreja. O que o pastor fala para ela? O pastor chega para ela e fala assim: não, nós vamos lutar para você não ter, para se segurar, nós vamos fundar um partido. Não, cara. O pastor, ele abraça a mulher e fala: vamos orar. Vai dar tudo certo, porque você estará protegida pela unção. Vamos orar, vamos orar. Ela tem um relaxamento, ela tem uma catarse ali. É a única pessoa que a ouve, que a escuta. E que aparentemente dá uma solução, dá uma resposta, né? Porque ele vive dentro dessa mesma realidade. Ela olha no pastor, ela vê no pastor um parceiro legítimo. Ela reconhece, assim: olha, o pastor ele não tem o que fazer. O vamos orar dá a ela uma sensação de paz interior. Numa vida extremamente hostil que ela leva. De fato. Nós precisamos dar resposta a essas mulheres. De fato. Muitas outras respostas. A gente precisa ter um plano, uma política pública de paternidade responsável, sabe? O homem brasileiro é de muito baixa qualidade nesse aspecto. A nossa qualidade ético-moral nesse aspecto de cuidar dos próprios filhos é muito baixa. A gente precisa fazer mas é preciso ter coragem. Vamos sentar e vamos conversar sobre isso. Por que não a gente não pode discutir a desmilitarização das polícias? O que justifica uma polícia aquartelada num regime de paz?
Você cria um mundo paralelo ali dentro. É. Né? Olha, qual é o currículo das escolas de formação de militares? Alguém conhece? É. Na Constituição Federal, as polícias militares são forças de reserva das Forças Armadas. Portanto, o governo federal poderia falar assim: olha, nós vamos tomar para nós a formação dos militares, dos policiais. Vamos pegar essa escola de formação de oficial, cabo sargento. O que, que vocês querem? O que se estuda na academia do Barro Branco? Estou dando exemplo aqui de São Paulo, mas em todas Sim. as cidades tem, todos os estados. São 4 anos estudando o quê? Ó, É. o que eles estudam ali dentro? Né? Como que a gente pode quebrar essa rotina, esse viés de racismo, esse viés de golpismo? Nós temos que quebrar isso. Nós temos que entrar nas escolas militares, nós temos que descartelizar a polícia. Nós poderíamos criar soluções práticas, salariais, olha, para aquele policial que fizer uma abordagem sem violência, sem sangue, sem abuso, né? Ele vai ganhar, sabe, um marzipan no final do mês, assim, sabe? É. Boninhos.